Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Tamires, eu sou professora de língua portuguesa. Aqui na Pensar em AD, nós dialogamos especificamente sobre redação, sobre a prova de redação do Enem. E é sobre isso que eu quero conversar um pouco com você neste vídeo. Eu quero continuar falando com você sobre essa possível relação entre prova de redação do Enem e coronavírus. É possível relacionar, professora? Eu quero conversar com você agora de que em algum momento ou dependendo do contexto em que nós formos colocados pelo tema na prova de redação do Enem, nós podemos pensar no coronavírus para argumentar o nosso texto, para construir ou para inseri-lo naquilo que nós chamamos de estratégias argumentativas. Nós temos que, pensando na estrutura da prova de redação do Enem, nós temos ali no início do seu texto, aquele momento ali de abertura do texto, que nós chamamos de introdução, que você vai colocar ali uma contextualização, uma apresentação do tema, você vai inserir uma tese. Posteriormente a essa tese, que aquela opinião é a centralidade do teu texto, é aquilo que você está colocando como sendo, olha, isto aqui é a minha defesa, então isso é a minha tese. Para convencer o teu leitor, pensando aí em processo de estruturação de texto, para que aquela tua tese faça sentido e para que aquela tese ali se configure como sendo algo racional, algo possível para estar naquele texto, você precisa argumentar. Então, para dizer que aquilo que você está colocando como tese, sim, é algo passível de discussão, aquilo é possível, aquilo é lógico, é racional, você precisa argumentar. Então, os argumentos, eles vão funcionar para convencer ou para validar aquilo que você pontuou como tese. Portanto, nesse processo, você deverá fazer uso das estratégias argumentativas. E é sobre isso que eu quero conversar com você. Como nós podemos como nós podemos estruturar estratégias argumentativas considerando o coronavírus. O coronavírus, pensando num contexto em que a prova de redação do Enem nos colocasse uma discussão sobre doenças infectocontagiosas, sobre proliferação de vírus, por exemplo, então o coronavírus ele poderia funcionar aí como estratégia argumentativa. Veja, anterior ao coronavírus, nós já tínhamos toda uma discussão a nível de Brasil sobre dengue, chikungunya, zika. Então, nós temos dados estatísticos que nos mostram numericamente como essa questão do mosquito afeta a sociedade brasileira. Pensando nisso, num contexto em que a prova nos colocasse para falar de doenças infecto-contagiosas, vírus, enfim, essa questão aí de saúde pública, nós poderíamos considerar o coronavírus como uma dessas possibilidades. Pensando ainda em H1N1, também seria uma linha de raciocínio. Nesse sentido, o que eu estou dizendo para você é que o coronavírus ele pode não ser a centralidade da prova, mas ele pode funcionar como estratégia argumentativa. Por exemplo, quando nós fazemos uso da estratégia da comparação ou da exemplificação na prova, como eu posso fazer isso, professora? Se nós estivéssemos falando na prova sobre essa questão de saúde pública, se o assunto fosse sobre saúde pública, e aí você fosse cruzar informações, então você poderia cruzar informações de momentos distintos da história. Então, você poderia falar que no momento X nós tivemos H1N1, que no momento Y nós tivemos coronavírus, que em paralelo a isso nós tínhamos questões como dengue, chikungunya, zika. Então, veja, nesse sentido, o coronavírus ele funcionaria como uma dessas possibilidades. Um desses paralelos, ele não seria a centralidade. Portanto, o coronavírus seria usado como uma exemplificação. Olha, em 2020, por exemplo, aconteceu isto. Então, ele seria aí usado como uma estratégia de exemplificação para uma situação que a prova colocasse. Você poderia usá-lo ainda aí para fazer uso da estratégia da comparação, à medida que você dissesse, olha, em 2020 nós tivemos o coronavírus que nos proporcionou essa situação. E em uma outra datação, neste outro momento aqui da história, nós tivemos a H1N1. E você poderia cruzar essas duas informações, esses dois momentos históricos aí, para falar de uma situação anterior e uma situação mais recente. Então, é possível pensar nisso. É possível pensar ainda no contexto de coronavírus para falar sobre dados estatísticos. Então, se a prova nos colocasse aí um possível tema sobre esse processo de proliferação de doenças, vírus, bactérias, enfim, essa questão toda, então nós poderíamos falar
aí de o coronavírus, considerando dados estatísticos, quais são os números que nós temos, o que é que nós temos aí de números, de quantitativo mobilizados a partir do coronavírus. Então, quantitativo de pessoas infectadas, velocidade com a qual esse vírus se propaga, quais as possibilidades de contaminação. Então, todas são possibilidades. Se o Enem nos colocasse para falar sobre a questão do saneamento básico, por exemplo, então nós poderíamos falar que nesse contexto de coronavírus, essas questões aí acabam piorando, essas questões elas acabam funcionando para atenuar esse problema aí de proliferação do vírus. Então, veja, o vírus nesse momento, o coronavírus, ele não seria a centralidade da discussão. Ele funcionaria aí para uma exemplificação, uma comparação, para inserção de dados estatísticos, entende? Então, todas essas são possibilidades. Uma outra possibilidade de estratégia argumentativa que você pode fazer uso na sua prova e que nós recomendamos é o uso do argumento de autoridade, que é quando você afirma algo que você está colocando partindo do que alguém falou em um outro momento. Então, pensando agora no contexto de coronavírus, eu poderia te exemplificar essa estratégia argumentativa, pensando que agora nós temos muitos profissionais falando sobre coronavírus, alertando a sociedade brasileira e a sociedade mundial. Então, os médicos falam, olha, faz isso, não faz aquilo, e especialistas, cientistas falam, olha, isso aqui tem acontecido por conta disso, olha, o coronavírus se constitui assim, ele se prolifera assim, ele contamina assim. Então, essa fala, esse argumento aí que é dado por um especialista para nós, enquanto leigos no assunto, então pode ser usado na tua prova aí como estratégia argumentativa. Então, segundo, e aí você cita quem falou aquilo ali, então pode funcionar assim, um argumento de autoridade para falar sobre esse momento. Você poderia aí aliar o argumento de autoridade à estratégia da comparação ou à estratégia da exemplificação. Se fosse aí cruzar dados e falasse, olha, em dado momento nós tivemos H1N1, que segundo especialistas, tal, tal e tal. No momento Y, nós tivemos o coronavírus, que segundo especialistas, tal, tal e tal. Então, entende que você cruza aí possibilidades de estratégias argumentativas. Uma outra possibilidade também seria você falar aí de pesquisas científicas. Então, as pesquisas científicas também podem funcionar para argumentar a tese na prova de redação do Enem. Então, se você leu ou tem lido resultados de pesquisas científicas nesse momento, aí nós temos esse olhar das mídias para os pesquisadores, para os cientistas, para os alunos que estão lá correndo atrás de nos dar alguma resposta à sociedade ou de dar alguma possibilidade à sociedade de como resolver esse problema. Então, nós temos que essa ênfase em cima da pesquisa científica nesse momento. Então, você pode pensar na pesquisa científica como funcionando para falar sobre um momento. Então, veja, essas possibilidades que eu estou dando para você, veja, torno a dizer, não é especificamente para um contexto em que a prova nos colocasse para falar sobre saúde pública, saúde coletiva, ou como queiram chamar. Mas eu estou usando esse exemplo do coronavírus para falar para você, explicar para você como fazer uso de estratégias argumentativas. Essa mesma lógica e esses links que nós estamos fazendo a partir do coronavírus, nós podemos fazer partindo de qualquer outro tema ou de qualquer outra situação histórica, entende? Essa apenas poderia ser uma possibilidade de link. Você poderia fazer o mesmo com seja qual for a discussão. Se nós estivéssemos, se a prova nos colocasse para falar sobre educação, por exemplo, partindo dessa discussão de quarentena e tudo mais, então veja, nós poderíamos sim pensar em aliar essa discussão do Enem e de fazer uso das estratégias argumentativas seguindo essa mesma linha de raciocínio. Tá? Então, a minha sugestão para você é: fique atento às discussões que estão sendo mobilizadas sobre o coronavírus e use esse contexto como possibilidade futura para estruturar e organizar a argumentação da sua prova no Enem. Grande abraço e bons estudos! Fala pessoal, deixa aqui o seu like, se inscreve em nosso canal, segue o nosso Instagram e acesse o nosso site.